Olá, eu me chamo Gabriela Almeida e hoje nós falaremos aqui nesse vídeo sobre úlcera e o meu parceiro Gabriel Meaza falará sobre gastroenterite, aqui da disciplina de suinocultura, com orientação do nosso professor Alessandro Amorim. Bom, para dar início, vou começar falando sobre a úlcera gástrica em suínos. Então, a úlcera gástrica é uma das doenças mais frequentes em suínos, principalmente em criações intensivas. Ela afeta animais jovens em crescimento e também reprodutores, causando grandes prejuízos econômicos e problemas de bem-estar. E como é uma doença multifatorial, ela está relacionada ao manejo, à nutrição e às situações de estresse. Bom, algumas características da doença. Na maioria das vezes, as lesões elas aparecem nas regiões esofágicas do estômago e o processo começa com pequenas erosões que podem evoluir para uma úlcera profunda, causando hemorragia graves e até a morte súbita. E alguns frigoríficos, a ocorrência pode variar muito, indo de apenas 2% até a metade dos animais. Os sintomas e diagnóstico. Bom, os sintomas eles podem variar bastante. Em alguns casos, a doença é tão grave que o animal morre de repente e sem sinais prévios. Já em quadros agudos ou crônicos, é comum observar que tem perda de peso, fraqueza, palidez, fezes escuras e às vezes até vômitos. Então, o diagnóstico ele é feito principalmente em necrópsias, mas em alguns casos pode ser confirmado por endoscopia. Bom, agora falando sobre agentes infecciosos, a úlcera gástrica não tem um agente único causador. Ela é considerada uma doença multifatorial ligada principalmente ao tipo de ração, ao estresse e à superlotação. Alguns micro-organismos, como Streptococcus e Cândida, podem estar associados às lesões, mas não são as causadoras principais. Bom, os tratamentos em granjas comerciais, o tratamento geralmente não é viável, porque é caro e pouco eficaz. Já em animais de alto valor genético, pode ser usada medidas como reposição de líquido, ferro, vitaminas e até transfusão. Mas, em modo geral, o que é mais importante é investir na prevenção, ajustando o manejo e oferecendo uma nutrição adequada. Bom, agora falando sobre a notificação nacional e internacional, a úlcera gástrica em suínos não é considerada uma doença de notificação obrigatória, ou seja, ela não há exigência legal de comunicar casos às autoridades de saúde animal, e nem no Brasil e nem em outros países. Apesar disso, ela é monitorada com bastante atenção dentro do setor produtivo, especialmente em granjas comerciais e frigoríficos, por conta do impacto que pode gerar. Mesmo sem obrigatoriedade de notificação, os casos são frequentemente acompanhados, porque a úlcera afeta diretamente a produtividade do plantel e acende um alerta, sobre o bem-estar dos animais. Em um setor onde o bem-estar é cada vez mais valorizado, tanto pelo consumidor quanto por exigências de exportação, esse tipo de lesão tem importância estratégica. Bom, agora sobre o impacto econômico, os impactos econômicos da úlcera gástrica não são significativos. Estima-se que a doença possa causar morte súbita até 5% dos animais em determinados sistemas de produção, especialmente em fase de crescimento, que é a fase mais crítica, ou em situação que passa estresse para esses animais. Além disso, mesmo que os animais que sobrevivem, a úlcera ela pode comprometer o desempenho geral. Isso pode dizer que os suínos eles ganham menos peso, têm menos eficiência de conversão alimentar, ou seja, consomem mais ração para produzir menos carnes.
e pode até apresentar comportamentos anormais ou uma queda na imunidade. E tudo isso vai resultar no menor rentabilidade para o produtor, os custos de produção eles aumentam, né? O tempo de abate se prolonga e a carcaça final pode ser comprometida. Como o Brasil é um grande exportador de carne suína, esse prejuízo ele afeta tanto no mercado interno quanto a competitividade no mercado internacional. Bom, e para a gente fazer a conclusão sobre a úlcera gástrica, diante de tudo isso, né, que foi falado, podemos concluir que a úlcera gástrica em suínos é uma doença de alta relevância, não apenas do ponto de vista sanitário, mas também do econômico. E o fato não deve haver um tratamento eficaz ou amplamente utilizado reforça a importância da prevenção como principal estratégia de controle. E o que isso significa na prática? Significa que podemos focar na identificação e correção dos fatores de risco, como erros no manejo alimentar, uso de ração muito fina ou com baixa qualidade de fibras, mudanças bruscas na dieta, estresse ambiental, superlotação e até as falhas no transporte e na adaptação dos animais. E promover boas práticas de manejo, oferecer uma nutrição balanceada e manter o ambiente estável e conforme são ações chaves, vai ajudar a reduzir a incidência da úlcera e assim melhora o desempenho produtivo, garante um bem-estar para esses animais e mantém a sustentabilidade econômica dessa produção. Agora eu passo a fala para o Gabriel Meazza. Olá, espero que todos estejam bem. Me chamo Gabriel Meazza e irei dar continuidade com a explicação da Gabriela. Dando introdução, irei falar sobre a gastroenterite em suínos. E é muito importante termos consciência dessa doença, visto que é uma doença que afeta diferentes setores da suinocultura e diferentes fases também dos suínos. Um outro termo que podemos utilizar para essa doença, podemos descrevê-la como um processo de inflamações no sistema gastrointestinal, um ressalto no intestino delgado. E ela é mais comumente, como posso dizer, é mais comumente vista na fase de pós-desmame dos suínos, ou terminação, como preferir. Mas ela também tem um ressalvo que ela tem um impacto muito grande na fase dos leitões lactentes, visto que pode gerar até óbito caso o leitão seja cometido com essa doença. E um último ressalvo, em produção comercial ela pode provocar queda na produtividade e um grande prejuízo econômico. Dando continuidade, eu irei falar agora sobre algumas características da doença. Bom, vamos começar falando do seu agente etiológico, que nada mais é causado pelo coronavírus entéricus, mas também pode englobar outro tipo de infecções, seja por outros meios virais, bacterianos ou parasitários também. E seu meio de transmissão, ocorre pelo meio, principalmente pelo meio oral fecal. O animal ele pode, com a sua boca, entrar em contato com alguma superfície contaminada com o vírus, bactéria ou parasita, ou ele pode, no momento que ele está dentro da sua baia, ele pode acabar ingerindo algumas fezes e pode contaminar o seu sistema gastrointestinal. E devemos tomar muito cuidado com essa doença, que a sua evolução ela tem um curso agudo, ou seja, ela espalha muito rapidamente no plantel. Ou seja, assim no momento que você identifica um indivíduo que ele já está acometido pela gastroenterite, significa que provavelmente o seu lote inteiro, seu setor inteiro já está acometido com a gastroenterite. Então, ela exige uma observação e um cuidado muito grande. E a sua patogenia, assim como eu já havia comentado anteriormente, o vírus ataca principalmente o intestino delgado, destruindo os enterócitos e suas vilosidades. Seguindo então, vou falar um pouco sobre os seus sintomas e diagnósticos. Bom, o primeiro sintoma, não tem como fugir, é a diarreia aquosa ou mucosa, ou dependendo da gravidade do seu vetor que ocasionou a doença, seja viral, bacteriano ou parasitário. As fezes também podem chegar a vir com sangue.
E uma característica muito importante que é a ser observada é a sua desidratação rápida, especialmente na fase dos leitões lactentes, que ela pode levar à morte de 24 a 72 horas, devido à sua alta desidratação. Em suínos mais velhos, que estão na fase de terminação, pode causar letargia, anorexia, queda no ganho de peso, ou seja, não é nem um pouco desejado, nem um pouco interessante que o seu suíno seja cometido por essa doença. E, assim como eu havia comentado novamente, tem um surto muito grande na fase neonatal, ou seja, tem uma mortalidade elevada no, no, na fase dos leitões lactentes. Uma parte muito importante também, tanto para nós como estudantes, produtores ou interessados na área da suinicultura, é saber quais são os agentes infecciosos que ocasionam essa doença. Bom, através do meio viral, os vírus possíveis para serem vetores dessa doença são o porquine, epidêmica e diarreia, transmissível gastroenterites, rotavírus, suínos. Esses são os agentes virais. Agora, os agentes bacterianos são a Escherichia coli, a Salmonella e a Lawsone intracelulares. E o meio parasitário ele pode ser muito vasto, ou seja, qualquer doença parasitária que seu animal vire a ser acometido pode gerar uma gastroenterite. Chegamos a uma parte que eu gosto bastante, que é a parte dos tratamentos. E um possível tratamento que é muito interessante é a questão da vacinação, com ressalto na vacinação materna, tendo visto que é muito interessante, tanto economicamente quanto de maneira biológica, tendo visto que você, ao vacinar um animal, você garante a segurança de dois, devido no momento que você vacinar a matriz, ela, através do leite ou colosso, ela passa os agentes imunológicos para o leitão e garantindo a segurança de de dois leitões, não, de dois animais. Outra medida interessante são as medidas de suporte no rebanho, que assim que você identifica um animal que ele já foi acometido pela doença, você consegue fazer isolamento, deixa o animal em lotes separados. Você consegue deixar exclusivamente um lote apenas para animais fechados e realizar os tratamentos necessários para que ele possa recuperar suas capacidades produtivas. Manejo de biossegurança também é uma parte muito interessante, que assim no momento que você realiza as boas práticas de biossegurança, você consegue ter um autocontrole dessa doença dentro da sua granja. E uma muito interessante também, presente em muitas granjas, é o controle de pessoas. Você não é toda pessoa, de toda maneira, que vai entrar na sua granja, porque tudo aquilo que vem de fora da granja pode ser um agente contaminador. Isso é muito interessante. E também tem uma menção honrosa aos usos de antimicrobianos, tendo em vista que não é útil contra vírus, mas pode ser muito indicado para tratar ou prevenir infecções bacterianas. Outra parte tão importante quanto são as notificações nacionais e internacionais, tendo em vista que já existem órgãos especializados para lidar com o tratamento dessas doenças. Bom, a partir do momento que você identifica uma granja que está sofrendo com essa doença gastroenterite, você pode notificar de maneira nacional o MAPA e de maneira internacional o OA, que é a Organização Mundial da Saúde Animal. E essas denúncias e notificações são muito importantes, tendo em vista que servem justamente para que haja o controle da proliferação dessa doença. Outra parte muito importante também são os impactos econômicos, sejam eles de forma indireta e forma direta. Quando você pensa em perdas diretas, você tem que associar o pensamento, estamos falando das mortes dos animais, na queda do ganho de peso, nos gastos imediatos com tratamento, ou seja, tudo que afeta o animal diretamente. Agora, as perdas indiretas estão mais associadas com os custos de manejo, perdas no mercado, a partir do momento que a sua granja fica conhecida por já ter sido acometida com essa doença gastroenterite, pode ser que perca a competitividade no mercado. Uma imagem sanitária, você tem que gastar para manter uma imagem sanitária adequada. E ocorre também a queda do seu ciclo produtivo também. Estamos chegando no final do nosso vídeo, agora eu vou
falar sobre a conclusão, que nada mais é do que um apanhado das coisas que a gente aprendeu neste vídeo, seja por mim e Gabriel, ou seja pela Gabriela também. Bom, o que aprendemos da gastroenterite? Gastroenterite é uma enfermidade ou doença de grande impacto, tendo em vista que ela afeta diretamente vários setores da produção da suinocultura e uma menção honrosa, né, um ressalto, na verdade, na parte dos leitões lactentes, você tendo em vista que ela ocasiona a mortalidade desse leitão, ou seja, não é algo que nós desejamos. E, além das perdas diretas que vimos também, existem perdas indiretas, custos indiretos, que afetam a produtividade e o mercado. Agora, deixando uma mensagem, o controle eficaz depende da biosseguridade e do seu manejo sanitário, ou seja, a partir do momento que você tem uma biosseguridade adequada e um manejo sanitário também adequado, você consegue prevenir essa doença e garantir a sua longevidade de produção na sua granja. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um último minuto, não acabou ainda. Agora, essas aqui são as referências que a Gabriela e eu utilizamos para sintetizar o nosso trabalho. Para quem tiver mais interesse, sinta-se à vontade de conferir ou de produzir um novo trabalho também. Tchau, tchau. Muito obrigado.